Fala, futuros concursados do CNU! Boa noite, boa noite! Matemática na dose certa. Galera, é o que eu digo a vocês, ó. Aqui a gente resolve muito melhor e mais rápido que ChatGPT e que qualquer plataforma que você imaginar. Aqui é método Sormani. Aqui a gente destrói as bancas com requintes e crueldade. Aqui a gente chama a FGV de FGVzinha. Ó, FGVzinha. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Ó, hoje é dia o quê? Vamos lá. Dia 15/7. Já teve prova 13/7. Domingo agora. Eu já coloquei aqui duas questões. Quando eu digo a vocês que nós não brincamos com sonhos, é verdade. E aí, sexta-feira, aguardem aí uma novidade sobre o curso que a galera tá pedindo. Gente, aqui nós não brincamos com sonhos. Beleza? Show de bola! Então, gente, baixa o material aí que tá na descrição do vídeo e vamos quebrar aí a banquinha. E antes de mais nada, gente, comentem aí, ó, na descrição do vídeo. Uma vaga é minha. Ó, tenha certeza que você vai ser aprovado. Sempre, pra Carol que tá perguntando aí, sempre, Carol. Gente, sempre a gente faz um aulão chamado aulão pré-munição, onde a gente doa 30% do que é arrecadado e a gente entrega a prova. Vai ter, sim, na semana da prova, vai ter o nosso aulão pré-munição, sim, pro CNU, e a gente vai entregar a prova. Vamos destruir a banquinha com requintes de crueldade. Beleza? É isso, Gustavo. Olha o Gustavo dizendo aí, ó. Comprei um material barato. Quase R$20 de matemática, com questões da FGV, a maioria tudo comentado do ChatGPT. É isso que a galera faz. Então, é por isso que aqui você vai ter o jeito mais fácil sempre para resolver, né? Deixa esses materiais para lá. Vamos lá. Focando agora CNU Matemática na dose certa, blocos 8 e 9. Vamos embora. Galera, tá aí uma questãozinha 2025, Prefeitura de Canaã, sobre a parte de estatística. A gente sempre pega as aulas e a gente vai aumentando o nível das questões. Você vai ver que em outra aula a gente já vai trazer questões de média e mediana com nível alto. E eu vou mostrar aqui resoluções que a galera faz. E eu vou mostrar que a gente vai resolver 30 vezes mais fácil. Vamos lá. A média aritmética de 5 números é 6. Um sexto número é incluído no conjunto, fazendo com que a média dos 6 valores seja 7. É correto concluir que o número incluído foi... Ó, muita gente faz testando as alternativas. Só que o que é que acontece? Às vezes você pega uma questão que ele diz: o número incluído é ímpar, par, maior que 8, e aí não tem como você testar. Então, vamos lá. Quando a gente fala em média, lembre disso, ó. O que é média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Se eu tenho 5 números, quem é a média aritmética? Somo os 5 e divido por 5. Se eu tenho 6 números, quem é a média aritmética? Somo os 6 e divido por 6. Só que sempre eu digo aos meus alunos que guarde isso, ó. Ó, gente, aqui embaixo tem um, ó. Tem um. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar assim. 1 vezes soma. Soma igual a quem? MA vezes a quantidade. Ó, é muito importante você saber isso para você ganhar tempo. Sempre numa questão de média, se eu quiser saber a soma dos elementos daqueles caras que eu tô calculando a média,
é só pegar a média aritmética e multiplicar pela quantidade. Quando eu pego a média aritmética e multiplico pela quantidade de elementos, eu tenho a soma de todos os elementos. Isso é importante guardar. E vem da fórmula. Então, por exemplo, ó, a média aritmética de 5 números é 6. Gente, quem seria a soma? A soma desses 5 números. É eu só pegar o que? A média, que é 6, e multiplicar pela quantidade de números, que é 5. 6 vezes 5, 30. Ou seja, a soma daqueles 5 números dá 30. Só que veja, um sexto número é incluído, fazendo com que a média dos 6 seja 7. Se eu quiser calcular a soma desses 6 números, eu vou pegar a média, que é quanto? 7, e multiplicar pela quantidade de valores, que é quanto? 6. 7 vezes 6, 42. Galera, vocês são inteligentes. Tem gente que chama de x1, x2. Não precisa. Ele quer saber o número incluído. Vamos lá. Ó. Quando eu tenho 5 números, a soma dá 30. Quando eu jogo um outro número lá dentro, eu tenho 6, a soma dá quanto? 42. Gente, essa diferença entre 42 e 30 vai dar o número que entrou. Porque veja, olha, a soma só dos 5 dá 30. E a soma com o sexto que foi incluído dá 42. Ou seja, se eu pegar 42 e subtrair de 30, isso vai dar um número que foi adicionado, que foi incluído 12, letra E. Então, essas questões que ele chega lá e, sem tal número a soma é isso, com tal número a soma é tal. Se eu subtrair, eu vou ter o número que entrou. Tá vendo? Não tem erro, filho. Vamos embora. Questão 2. Ó, questãozinha agora recente, ó, de regra de 3 composta. Eu já disse, ó. Regra de 3 composta eu resolvo através da cruz doida e eu resolvo as questões de regra de 3 composta através do causa-consequência. Gente, esse método da causa-consequência, você não precisa comparar as grandezas, se é diretamente ou inversamente. Sempre descubra quem é a consequência. Ó. A consequência é o que o sujeito faz. A consequência é o produto final, é o que é produzido. E uma dica, galera, sempre a consequência ela vem acompanhada de um verbo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, consequência é o que o sujeito faz, o que é produzido. 7 máquinas imprimem 1000 cópias. O que é que as máquinas estão fazendo? Imprimindo cópias. A quantidade de cópias impressas é a consequência. 3 bancários atendem 20 pessoas em 1 hora. O sujeito, os bancários. O que é que os bancários estão fazendo? Atendendo pessoas. A quantidade de pessoas atendidas, consequência. Então, olha a questão. Para a gente colocar uma observação. M mecânicos conseguem consertar que máquinas em D dias, trabalhando o que?
T horas por dia. E aí ele diz, ó, quantos dias serão necessários para que N mecânicos, trabalhando R horas por dia, consertem P máquinas no mesmo ritmo de trabalho. Questão perfeita. Vamos lá. Quem é o sujeito? Os mecânicos. O que é que os mecânicos estão fazendo? Ó, consertando máquinas. A quantidade de máquinas consertada é a consequência. O resto é causa. Então quem é causa? Botar assim, ó, mecânicos, botar mecânicos, tá? Quem mais? Dias e horas por dia. Acabou, gente, ó. E o que é que ele diz? Vamos lá. M mecânicos consertam Q máquinas em D dias, trabalhando T hora por dia. Olha o que ele diz. Quantos dias? Não sei. X. Quantos dias? N mecânicos, trabalhando o quê? R horas por dia, consertam o quê? P máquinas. Galera, olhem para mim. Eu já vi uns 3 professores falando assim, ó, a consequência não pode ser TPM, tempo, pessoas e máquinas. Já mostrou que tá errado isso aí. Pessoas pode. Porque quando a questão fala 3 bancários atendem 8 pessoas, a quantidade de pessoas atendidas, olha o verbo, ó, a quantidade de pessoas atendidas é a consequência. Aqui máquinas é a consequência. O tempo não é consequência, mas pessoas e máquinas pode. Tá aí uma questão que você tá vendo que a quantidade de máquinas é a consequência. Acabou, gente. O que é que eu faço nesse método? É sempre como? Reto na causa. Reto. Gente, sempre nos elementos da causa você passa uma reta. Sempre. E aí o que é que você faz agora? A reta que está em cima desce, a reta que está embaixo sobe. É sempre assim, ó. Reto na causa. Reto na causa. E aí depois o que é que eu faço? A reta que está em cima desce para a consequência e a reta que está embaixo sobe. Pronto. Vou multiplicar quem está na mesma reta, ó. N vezes X vezes R vezes Q. E vou igualar o produto que está na outra reta. M, D, T, P. Ó, vai ficar quem? M, D, T, P. Gente, eu quero X. Quem tá do lado do X vai pro outro lado dividindo. Então, vem pra cá dividindo quem? O N, o R e o Q. E em cima vai ficar quem? O M, o D, o T e o P. Isso aqui, gente, que tá desse lado multiplicando, como eu quero X, ele vai pro outro lado dividindo, ó. Essa é a resposta. Ó, em cima, MDTP. Ó, MDTP. Em cima. E embaixo, NRQ. NRQ. Professor, e a letra C? Professor, mas não tá na mesma ordem. Gente, multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, NRQ aqui, ó. QNR, RNQ, é tudo a mesma coisa. 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4 vezes 5 é 5 vezes 4 vezes 2.
a ordem num produto não altera. Resposta, letra C. Então, gente, esse negócio de TPM, minha esposa tem de vez em quando, né? Mas não se aplica aqui na última coluna, como eu já vi alunos falando e de fato eu olhei lá, não se aplica. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Questão da parte de conjuntos numéricos lá. Um professor escreveu no quadro a seguinte expressão numérica. O resto da divisão de m por 5, ele quer que você pegue esse número, m divida por 5. Eu vi um professor fazendo essa questão e, cara, é perca de tempo. Vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. Veja. Entre a multiplicação e a soma, eu resolvo primeiro a multiplicação. Eu vou multiplicar esses dois carinhas. Veja o que eu vou fazer. Gente, primeiro, quando eu multiplico esses dois carinhas, vocês concordam que esse número aí vai ser um número bem grande, terminado em quanto? 7 vezes 3, 21. Terminado em 1. Gente, pode fazer o teste. Ó. Se você pegar 43 e multiplicar por 84, para saber em que número esse produto vai terminar, qual é a unidade, basta fazer 3 vezes 4, 12. Ó, termina em 2. Aí eu vou fazer, ó, mais. Esse número aqui vai terminar em quê? Ó, o último algarismo aqui é 4. O último algarismo aqui é quem? 6. 4 vezes 6, 24. Vai terminar em 4. Gente, eu tô pegando aqui um número que termina em 1 e um número que termina em 4. Gente, quando eu somar isso, ó, quando a gente faz continha lá, um número terminado em 1, um número terminado em 4. Quando eu somar isso, vai dar um número que termina em quanto? Em 5. Vai dar lá um número monstrão que termina em quem? Em 5. É esse número. Ele quer que você divida por 5. Gente, quando você pega um número que termina em 5 e divide por 5, o resto dá 0. Lembra de critérios de divisibilidade? Se um número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Como esse número termina em 5, quando eu dividir por 5 vai dar uma divisão exata. O resto vai dar quanto, bebê? 0. Letra A de aprovação. Olha o nível da questão. Gente, aparece vários. Isso é prática. Isso é prática. O elaborador, ele não quer que você pegue, galera, e multiplique esses dois monstrão, multiplique os outros dois monstrão e some. Aqui é chupa FGVzinha. Vamos para a próxima. Gente, hoje é dia 15/7. Quando eu digo a vocês que ninguém faz isso, ó. A prova foi quanto? 13/7. Vamos lá. Em uma caixa, há exatamente 10 balas. 10 balas. Sendo 6 de leite e as demais de coco. Gente, se ao todo tem 10, ó, se ao todo tem 10 e 6 são de leite, 6 para 10 faltam 4. 4 são de coco. Exatamente 2 balas serão retiradas aleatoriamente da caixa, uma de cada vez, sem reposição.
Qual é a probabilidade de que pelo menos uma bala seja de coco? Galera, ó, toda questão que pede a probabilidade de pelo menos um, aluno meu não erra isso. Agora, se você for fazer como muita gente faz, vai perder tempo. Foi uma prova para o cargo de oficial, PM São Paulo. Agora, da FGVzinha. Vamos lá. Galera, primeira coisa. Quando ele diz pelo menos uma bala de coco, e você vai tirar duas, né? Pode ser uma de coco ou as duas de coco. Você vai perder tempo na prova, né? Já que ele está retirando duas balas. Agora, imagine questões que ele diz que vai tirar 4 e diz pelo menos uma. Sempre essas questões que você pense em pelo menos um, você primeiro calcula o nenhum. Ó, se eu calcular a probabilidade de nenhuma bala ser de coco, ou seja, a primeira não é de coco e a segunda não é de coco. Porque, gente, se eu sei a probabilidade de nenhuma ser de coco, o complemento... Por isso que eu digo, tem questões que é melhor você calcular a probabilidade do que você não quer. Que aí o resto é o que eu quero. Então, essas questões de probabilidade de pelo menos um, é melhor você calcular primeiro a probabilidade do nenhum. Eu vou calcular a probabilidade de retirar duas balas e nenhuma ser de coco. Ou seja, a primeira não é de coco e vezes a segunda não é de coco. Essas questões, gente, que você faz mais de uma escolha, multiplica as probabilidades, né? Ah, vou escolher 2, 3, 4. Vamos lá. Qual é a chance da primeira não ser de coco? Se ela não é de coco, então ela só pode ser de quem? De leite. Então eu tenho 6 em 10. Probabilidade não é o que eu quero sobre o todo, né? Então, qual é a probabilidade da primeira não ser de coco? Se não é de coco é porque é de leite. 6 em 10. Só que lembre que é sem reposição. E a segunda não ser de coco, ou seja, ser de leite. Das 6 eu não já retirei uma. Aqui agora eu tenho quantas? 5 em quanto? Em 9. Se fosse retirar outra, 4 em 8. Então, qual a probabilidade da primeira não ser de coco? 6 em 10. Só que eu já retirei uma, né? Que foi de leite, que não é de coco. Para retirar outra, 5 em 9. Multiplique. 6 vezes 5, 30. 10 vezes 9, 90. Ó, vamos cortar os zeros. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo, ó. Isso dá quanto? 1/3. Veja. 1/3 é a probabilidade de nenhuma ser de coco. 1/3 é isso, né, gente? 1/3. 1/3 não é 1 em 3. Gente, se é 1 em 3 de não ser de coco, quantas é para ser de coco? 2 em 3. Resposta. Letra E. A probabilidade de nenhuma ser de coco é 1 em 3. É 1 em 3 de não ser de coco. Então, de ser 2 em 3. Gente, eu vou pegar algumas questões que falem pelo menos um, que você tem que calcular 6 probabilidades e depois somar tudo. E aí, com a dica, você calcula sempre que pedir a probabilidade de pelo menos um,
Você calcula a probabilidade do que você não quer. Eu não quero que seja de coco. Se eu sei a probabilidade de nenhum a ser de coco, o que resta é algum a ser de coco, ou seja, pelo menos uma. Então, 2/3 aí como resposta, letra E. Vamos para a próxima. Ó, PM oficial agora. Vamos lá. Uma cafeteria gourmet recebeu de seus fornecedores 8 tipos diferentes de cafés especiais, numerados de 1 a 8. Para um evento exclusivo, o gerente deve escolher 3 desses tipos de café para uma degustação. No entanto, ele sabe que os cafés de número 2 e número 7 têm sabores muito parecidos. Por isso ele decide que, se um deles for escolhido, o outro não poderá ser. Veja que tem uma restrição. Geralmente essas questões que tem restrição, você tem que fazer subtração. Eu tenho um total de 8 cafés e eu quero escolher 3. Só que o número 2 e o número 7 têm sabores muito parecidos. Então, quando eu faço essa escolha, eu não posso escolher o quê? Os 2 juntos. E aí ele diz: nessas condições, o número de opções distintas que o gerente dispõe para oferecer nessa degustação, vamos lá. Gente, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Vamos lá. Questões que fala número de opções distintas, número de maneiras distintas, número de possibilidades, é análise combinatória. Quando fala em organizar pessoas numa fila, quando fala em organizar livros no estante, quando fala em anagramas, que são aquelas palavras que eu formo trocando as letras de posição, quando fala nisso é permutação. Essas questões, uma dica, tá? Essas questões que eu tenho um total e não escolho todo mundo, ou é arranjo ou é combinação. Se a ordem for importante, é arranjo. Se a ordem não for importante, não rima com combinação. Veja. Eu vou escolher o café 1, o café 2 e o café 4. Não. Eu vou escolher o café 4, o café 2 e o café 1. Gente, a ordem que eu escolho os cafés para fazer a degustação, ela é irrelevante, não importa. Não tem nenhum critério colocado aqui. Então a ordem não importa. Esse negócio de escolher frutas para fazer uma salada de fruta, vou pegar banana, mamão. Não, mamão, banana. A ordem dos ingredientes não importa. Então aqui é um problema de combinação. Então você tem que combinar 8 para escolher 3. Isso aqui seria o total de degustações possíveis. Cuidado. Isso aqui seria o total de degustações possíveis. Gente, você pode usar a fórmula da combinação ou pode ir por dica. Pessoal, que dica é essa? Sempre você olha o menor. O menor é 3. Aí você bota 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Isso quer dizer que você vai fazer o que eu chamo de abre-abre. Você vai abrir em cima o 8 3 vezes. 8, abre. 7, tá caindo. 6. E embaixo, você vai abrir o 3. 3, 2, 1. Ah, professor, então
Se aqui no lugar do 3 fosse 2, abria 2 vezes em cima e 2 vezes embaixo. Se no lugar do 3 fosse 4, 4 bolinhas em cima, 4 bolinhas embaixo. Abriu 8, 4 vezes em cima, né? E esse cara aqui, se fosse 4, abriu 4, 4 vezes embaixo. Tranquilo? Se fosse isso aqui, ó. Combinação de 7, 4 a 4. O menor é 4. 4 bolinhas em cima, 4 bolinhas embaixo. Sempre multiplicando. Em cima, abre o 7. 7, 6, 5, 4. E embaixo abre o 4. 4, 3, 2, 1. E agora é só simplificar aí. Então, gente, isso aqui vai ficar, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cortei com 6. Aqui dá quantas opções? 56. Só que, veja. 56 é o total de degustações possíveis. Lembre que aqui no meio das 56 tem degustações que o 2 e o 7 estão lá. Tipo, degustei o 1, o 2 e o 7 tá no meio. Degustei o 1, o 3 e o 7 tá no meio. Você podia contar e retirar. Então vamos lá. Ó, lembre, você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Só que o 5 e o 2 e o 7, eles não podem estar juntos. Retire eles. Vão sobrar quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 aqui, né, ó. Vão sobrar quantos aqui? São 8, né, gente? Vão sobrar aqui, ó, 6. Pra gente escolher quanto? Só um. Só um. Tranquilo? Beleza? Porque, gente, o 2 e o 7, eles não podem estar juntos. Se eu pegar o total de possibilidades, ó, se eu pegar o total de possibilidades, aí, né? Se eu pegar o total de possibilidades, que são quantas? 56. E vou subtrair agora o quê? O 2 e o 7 na história, porque o 2 e o 7 eu vou botar eles dois juntos aqui. Eu botando eles dois juntos, eu já escolhi eles dois. Fica faltando escolher um de 6, ou seja, 6 opções. 6 opções. Então, eu tenho 6 opções, onde o 2 e o 7, eles vão estar juntos. Só que eu tenho que retirar essas situações. Por isso que eu vou pegar 56 menos 6. Isso vai dar quanto, gente? 50. Letra D. Gente, questão interessante. Eu primeiro calculei o total de opções de degustação. Só que como eu tenho que retirar dentro delas o 2 e o 7 juntos, é como se os 2 e os 7 já foi previamente escolhidos. E aí vamos sobrar 6 opções para eu escolher mais um. Para se juntar eles dois. Então, ó, 6 opções para eu escolher um, eu tenho 6 opções. Não precisa fazer combinação. Eu tenho 6 opções. Então, você tem 6 situações que o 2 e o 7 vão estar o quê? Juntos. Então pode ser o 2 e o 7 com 1, o 2 e o 7 com 3,
o 2 e o 7 com 4, o 2 e o 7 com 5, o 2 e o 7 com o 6 e o 2 e o 7 com 8. Tem 6 opções. E aí eu tenho que tirar essas 6 porque eles não podem ficar juntos. Tranquilo? Então, por isso, 50. Galera, é isso. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva, tá? Por quê? E ative as notificações, porque chega vídeo novo, vai ter eventos que só vai ser para quem tá inscrito no canal. Gente, acabou o vídeo aí. Se tiver aí 100 comentários, eu vou lançar um negócio massa para vocês, tá? Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo. Gente, segue logo o Instagram lá, tá? Segue o Instagram, porque a gente bota dicas diárias, questões pro CNU, pro IBGE, para todos os concursos. Entra no grupo do Telegram. E é isso, gente. Muito obrigado. Cheiro no coração. Valeu. Fui!